Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Cada vez mais central na vida das pessoas. Hoje é Dia Mundial da Rádio. E, portanto, começamos por aí, se não se importam. Claro que não se importam. Cada vez mais central na vida das pessoas. Também devido à inovação digital que desenvolveu, de que os podcasts são um exemplo eloquente. A rádio celebra hoje o seu Dia Mundial com o vigor das convicções e, do meu ponto de vista, com um papel principal neste nosso tempo. Se a rádio é som e palavra, o som e a palavra são a chave do desenvolvimento das tecnologias e são então o futuro pertence à rádio. Bem, e já agora falar da nossa ligação estreita que temos com a rádio, porque todos os três, à exceção do Luís Marques, começámos na rádio, não é? As nossas carreiras de jornalismo, não é? E exatamente na Renascença, onde fomos todos muito felizes, não é? Numa época, aliás, absolutamente fantástica. O Eduardo Oliveira e Silva foi o primeiro aqui do nosso grupo, não é? Depois chegou o Rui. Foi o primeiro que nos pisaram. Depois chegaste tu, Rui, e depois eu. Mas foram, de facto, anos absolutamente fantásticos e é agora com muito orgulho e muito gozo que regressamos, não é? Agora já velhotes. Dizes tu, fala por ti. Que voltamos aqui à nossa Rádio Renascença. Portanto, a rádio, e eu agora falo por mim, mas penso que todos temos essa grande ligação, a rádio continua a ser, para mim, o grande amor da minha vida profissional. É um meio absolutamente fabuloso e neste período de tempo assistimos àquilo que se achava que era o declínio e depois o recomeço e sobretudo a rádio tem uma coisa absolutamente fabulosa, é que em caso de emergência é o grande órgão da proteção civil. Porque tudo o resto vai abaixo e enquanto a rádio tiver também emissores artesianos é uma grande defesa para qualquer situação de emergência. É um fator de coesão nacional absoluto. Aliás, há um bocadinho referido a questão dos os podcasts como um dos produtos, portanto, que marca esta renovação da rádio, portanto, que nos últimos anos recuperou uma parte do seu prestígio, da sua afirmação na sociedade como forma de comunicação. E uma notícia desta semana, um grande marca aqui uma nova viragem até, portanto, no investimento dos grandes meios neste setor, porque o Grupo Sky acaba de fazer uma série de compras nos Estados Unidos de grupos de podcast, portanto, vai agregar alguns podcasts que existem numa plataforma única, o que é um dos maiores investimentos dos últimos anos neste setor, em particular no setor dos podcasts, mas também do áudio em geral, e isso é uma demonstração de como este meio está florescente e é com muita satisfação que olhamos para isso. Muito bem, sem dúvida que a capacidade de penetração é tremenda deste meio, indiscutivelmente, como o Eduardo dizia há pouco, é fundamental quando acontece uma catástrofe e é preciso que a rádio esteja preparada para isso, designadamente as grandes rádios nacionais. Depois há, e vou acentuar isto outra vez, se o som e a palavra são fundamentais para tratar as novas tecnologias, para acionar muitas vezes as novas tecnologias, então a rádio vai ser central nesse processo. Muito bem. Mais de metade das empresas de média teve resultados positivos em 2023. Isto é um relatório da IARC sobre 2023. A Média Capital, antes Cofina, mantém contas operacionais saudáveis desde 2014, portanto há 10 anos. A Global Média e o Público, nestes últimos 10 anos, sempre no vermelho. A empresa Média Capital e Renascença também com resultados positivos no ano, aqui é o relatório da IARC faz referência. A Global Media, a Trusty News e outros grupos mais pequenos têm sentido muitas dificuldades neste nosso tempo. Apesar do plano do que o Governo, e se calhar teremos a oportunidade proximamente de voltar a falar dele, do plano de ação do Governo, que já sabe que tem 55 milhões para apoiar a comunicação social numa série de áreas, esperemos que tenha algum efeito de revitalização do setor.
Do ponto de vista estrutural, eu penso que o plano não vai mudar grandes coisas. É naturalmente saudável que haja resultados aparentemente positivos, mas digamos que a situação dos média é uma situação delicada e carece de uma modificação e de um repensar das formas de apoio àquilo que é um instrumento da democracia. De resto, neste plano de ação do Governo, sobre a Lusa, Eduardo e Luís, que vocês tiveram a ver com aquela casa, esse plano de ação fala em clarificação da estrutura acionista e faltam 2 ponto qualquer coisa por cento para que o Estado detenha 100% da agência de notícias, um novo modelo de governação, que me parece importante, e um plano de modernização tecnológica. São os 3 pontos, no fundo. E obviamente depois um plano para benefícios aos órgãos de comunicação social do serviço da Lusa. Desse ponto de vista, enfim, não sei o que é que o Luís pensa e os dois Luíses, mas a minha ideia é que, para já, em tempos idos, a Lusa era uma régie cooperativa e isso justificava-se plenamente, de interesse público. Modificou-se, passou a ser uma SA do Estado. Agora passará a ser, no fundo, uma empresa, digamos, totalmente pública. Falta este bocadinho que é um resquício da chamada ANP, da Notícias de Portugal. Eu julgo que o futuro da Lusa tem que passar por uma espécie de agregação do grupo global daquilo que seja aquilo que é a presença da comunicação social do Estado na comunicação social. Mas não vejo outra solução que não passe por aí. Tenho dúvidas e algumas reservas sobre a integração da Lusa na RTP. Não digo isso. Eu digo é uma holding onde depois se possa... Já existiu, de resto, no tempo do Dr. Almerindo Marques e do Luís Marques era assim. Quando nós chegámos já era assim. Exatamente. Exato. Sim. E não funcionou mal, não é? Não funcionou mal. Não mal nem bem, não é? Não, quer dizer, a Lusa era um corpo estranho no meio daquilo. Estranho, não é? E nunca foi integrada. Portanto, para ser integrada, aquilo precisava de uma reestruturação que nunca existiu e de uma integração até física. Portanto, havia, de facto, chegou a haver planos no sentido de a Lusa se transferir também para o espaço, depois onde foi concentrado a RTP e a RDP. E aí sim poderia haver, portanto, algum tipo de aproveitamento de sinergias. Tentou-se uma proximidade nas delegações, nomeadamente internacionais, mas não se conseguiu grandes avanços também aí, mas aí fazia sentido, portanto, que o espaço, os órgãos de comunicação públicos espalhados pelo mundo estivessem no mesmo espaço e até eventualmente utilizando os mesmos recursos humanos, podia fazer sentido. Isso nunca aconteceu, pelo menos no meu tempo isso não se fez. E depois também não. Agora, o facto do Estado ficar com 100% do capital é uma oportunidade para o Estado definir o que quer da estação. Aqui só temos 2 caminhos. Aí um destes que vocês estão a referir, e parece-me poder fazer sentido, uma maior integração da Lusa no espaço do setor público de comunicação, pode fazer sentido para criar sinergias, para aproveitar recursos, etc. E para embaratecer também, tanto para diminuir custos. Outra hipótese é fazer da Lusa uma empresa, uma agência que possa ser afirmativa do espaço lusófono, ou seja, que possa ter um conjunto de parcerias com outras agências do espaço lusófono e criar, portanto, uma agência, não uma única, mas uma parceria, tanto que possa afirmar a lusofonia no mundo. Bem, isto é evidente que, em tese, é bonito de dizer, sabemos que é muito mais difícil de fazer, até porque as empresas são muito diferentes entre si, portanto, e provavelmente não é possível fazê-lo com Angola, nem com Moçambique, portanto, acredito que não seja fácil fazer, mas poderia eventualmente ser um caminho. Se é possível ou não, tenho algumas dúvidas, não sei. Pois, de resto, desculpa, se não for isto, a Lusa serve para quê? Portanto, é um bocado difícil de perceber. Não há um risco do Estado de ter 100% de uma agência de notícias? Não, já existe com a RTP? Não parece que isso seja problema. Não são coisas semelhantes. Quer dizer, não é o melhor. Todas as agências estão sempre... Não há agência, as agências são, por definição,
a melhor representação da pluralidade e do próprio Estado. Quer dizer, é assim com a France Presse, é assim com a EF, é assim com a ANSA, é assim com as empresas do leste. As agências têm um carimbo enorme do próprio país, isso, e não deixam de fazer bom jornalismo para o exterior, valorizar para o exterior o país e fazerem um escrutínio muito forte do ponto de vista interno. Mas não são todas públicas, não é? Não, quase todas. São mascaradamente públicas porque todas estão dependentes do chamado contrato de programa. Todas. Não há nenhuma que não esteja. Não existe. Bem, em relação à Lusa, nós não nos podemos esquecer que a Lusa hoje não é só papel, não é? A Lusa hoje é rádio, é televisão, portanto, digamos que fornece conteúdos de televisão, de rádio, etc. Portanto, e é de facto pode ser devidamente bem estruturada e bem organizada, um meio importante e de apoio aos órgãos de comunicação social. Se o facto de ser do Estado ou deixar de ser do Estado, não parece que isso tenha grande impedimento, até porque eu acho que o que é fundamental aqui é o modelo de gestão. Quer dizer, como é que a empresa vai ser gerida e de que forma, não é? E que contrato de programa vai ter, não é? Como o Eduardo dizia. Portanto, digamos que a empresa depende um bocado disto, não é? Não é só o facto de ser pública ou deixar de ser pública, até porque ela, na prática, era basicamente pública, quer dizer... Foi. E, portanto, não foi por isso que ela se desviou dos seus objetivos puramente informativos. Penso que as generalidades dos órgãos de comunicação social confiam na agência, o que é muito importante. A informação da agência é uma informação confiável. Portanto, eu penso que agora é afinar, gerir melhor, o que é óbvio, e que ela seja, de facto, mais um instrumento de apoio aos outros órgãos de comunicação social, portanto, que ela sirva também para isso. O Estado tem essa ideia, portanto, até de fornecer o serviço gratuito, etc., mas é preciso que esse serviço seja um serviço que os órgãos de comunicação social aproveitem bem. Quer dizer, não vale a pena ser gratuito se os órgãos de comunicação social não o quiserem ou não acharem que aquilo serve para nada. Mas pode servir. Eu acho que serve. Para a imprensa regional, em particular. E mesmo para a imprensa nacional. Nós nem nos apercebemos quando lemos um jornal a penetração da luz. 80%, talvez. Não, isso talvez não. Já não. Mas no caso das rádios, Luís? No caso das rádios... É brutal. E até há órgãos de comunicação social que fingem que são autónomos e que na realidade estão sempre a picar a luz e funcionam assim. Não quer dizer o nome porque é tão óbvio. Sim, claro. Bom, mas o Bloco, Luís Marques, o Bloco propõe que a entidade reguladora da comunicação emita parecer prévio sobre a idoneidade de futuros donos de órgãos de comunicação social. Sim, é no âmbito agora presumo que terá sido no âmbito desta consulta pública sobre o contrato de concessão e da legislação que está a ser produzida pelo Governo no âmbito daquele plano pós-média. O Bloco já tomou aquela iniciativa tanto extraordinária de impedir a diminuição da publicidade da RTP antes da medida ter sido proposta pelo Governo, formalmente, não é? Foi anunciada, mas não foi proposta, num caso único à escala mundial. Agora propõe coisas um pouco mais sensatas. Isto em relação, portanto, à questão da idoneidade, portanto, coisas portanto, que são bastante atuais, diga-se passagem, tendo em conta aquilo que se passou portanto, no Global Notícias e, enfim, que recentemente até foram motivo de alguma polémica, tendo em conta que envolveu uma notícia do Expresso que depois foi contraditada tanto pelo tal e qual, falámos disso aqui a semana passada, relativamente à idoneidade de titulares, portanto, quer de um, quer num, quer noutro. Por acaso era a mesma pessoa que era, portanto, um investidor angolano. O que o Bloco propõe é que haja um escrutínio prévio da ERC relativamente à idoneidade, portanto, dos titulares, nomeadamente que se tem prática de crimes com mais, ou condenações com mais de 6 meses, se tenham tido casos de insolvência em tribunal,
e se foram proibidas como gestores de exercer, portanto, a cargos de gestão. Ou seja, medidas que são sensatas, né? São sensatas. Não me parece, portanto, aqui neste caso concreto do Bloco, portanto, não me parece que esteja fora daquilo que me parece perfeitamente aceitável. Aqui a questão que se coloca é, hoje em dia, portanto, estas tomadas de posição nos órgãos de comunicação social são cada vez menos portanto, feitas por pessoas, mas por empresas. Né? E aqui é a questão como é que isto se aplica às empresas, porque isto torna-se impraticável, portanto, se for uma sociedade anónima, como é que se faz? Todos têm dezenas, portanto, centenas de acionistas. É só aos corpos gerentes, aos acionistas todos, portanto, torna-se impraticável. Aliás, foi um dos argumentos que foi usado quando foi do Tal e Qual. Não sei se lembram. No caso do fundo, tanto o João Paulo Fafo dizia com alguma razão que era impossível, tanto identificar todos os membros do fundo para saber se eles eram todos idóneos ou não. Ou seja, aqui, tanto realmente uma questão que não está, que esta proposta não resolve e que portanto, por isso, portanto, enfim, terá que ser clarificado. Depois, se o parecer deve ser prévio ou não, tem um problema, que é acabar por dificultar mudanças da estrutura de capital das empresas, que pode ser prejudicial para as próprias empresas, não é? Ou seja, às vezes pode haver necessidades de aumentos de capital, de reestruturações, etc., de entrada de novos sócios, e isto pode paralisar e pode ser prejudicial. Enfim, é um tema que precisa ser um pouco mais miuçado. Bom, concordo. Sim. Sim, parece-me evidente, mas se o parecer não for prévio, pode também criar um problema, que é, eu tomo posse, entro numa empresa e depois... Não foi o que aconteceu agora com o Global Notícias, não é? Isso não foi prévio, depois a posteriori é que declararam a não idoneidade, que ainda é pior, fundo. Que ainda é pior do que haver uma espera, não é? De resto, no caso do Banco de Portugal, o Banco de Portugal também dá um parecer prévio sobre a idoneidade dos gestores da banca, não é? Isso é prévio. Deviam fazer isto com o Governo também. Pois, exatamente. Dava jeito. Com os partidos, com os deputados. Com os partidos políticos. Com os partidos é que era. Com os deputados é que era fundamental. Havia o escrutínio. Uma unidade devia ser bastante escrutinada. Exatamente. Prévio, tudo prévio. Tudo prévio. Visto prévio. Lembram-se do visto prévio? Demorava eram uns anos. Demorava uns anos. E depois provavelmente não conseguimos arranjar deputados. Não é o problema, não é? Por aquilo que se está a ver, não é isso? Bom, eu queria sugerir-vos aqui uma reflexão, uma breve, rápida reflexão sobre os jornalistas nas conferências de imprensa do futebol, com os treinadores de futebol. Eu assisti com pesar, obviamente, à conferência de imprensa do Rui Borges, treinador desse grande clube, dessa grande potência de futebol mundial chamada Sporting, depois do Dortmund, depois do desastre do Dortmund, e os homens não quiseram saber, os nossos camaradas não quiseram saber nada sobre o jogo. Queriam saber qual era a gravidade da lesão do Gyökeres. E eu faço aqui, eu vou montar já uma estátua amanhã ao Rui Borges em Alvalade, porque o homem tem uma paciência de santo. E andaram à volta e fizeram a mesma pergunta 20 vezes, e o homem a dizer que não podia dizer e que não queria dizer e que o Sporting que reservava o direito, não é? Bom, enfim, uma coisa perfeitamente constrangedora. Fizeram a mesma coisa com o Laje. No lançamento do jogo do Benfica com o Mónaco, também vieram perguntar sobre as declarações do Jorge Jesus numa entrevista que deu ao Canal 11. E a perguntar-lhe se ele conhecia jogadores do Al-Hilal, ou lá como se chama o clube do Jorge Jesus. Al-Hilal. Mas estamos a perder o sentido das coisas? Que sentido é que isto faz? É assim, eu penso que já falámos aqui mais do que uma vez sobre o mundo à parte que é o jornalismo desportivo em Portugal, não é? E não sei se é só em Portugal, não é só cá. Mas é um mundo à parte. Portanto, tudo isto faz parte desse mundo, não é? Portanto, não vale a pena ficarmos muito admirados, porque eu já contei isto várias vezes, aqui nunca contei, eu nunca fui jornalista desportivo, mas tive uma vez, quando estava na SIC, fui fazer um treino do Sporting e fui fazer a conferência de imprensa do treinador da época, que olhou para mim como se eu fosse um ovni, não é? Quer dizer, não me conhecia de lado nenhum, mas aos outros tratava por tu e criticava coisas que eles tinham escrito nos jornais. Mas tu escreveste não sei o quê e disseste não sei o que mais. Portanto, é esta promiscuidade
que felizmente na política não existe tanto, ou pelo menos se é mais subterrânea, pelo menos não é assim tão óbvia, que me deixou na época, já passaram muitos anos sobre isto, mas que me deixou espantado e que eu percebo perfeitamente que este é de facto, estamos a falar do mundo à parte. É um território. Portanto, tudo isto, eu achei piada, por exemplo, à forma como o novo treinador do Porto, quando lhe fizeram uma pergunta que não era uma pergunta, era uma análise, porque depois é outra coisa. Quer dizer, não se fazem perguntas, faz-se uma análise do jogo e depois, no fim... E todas as perguntas têm sempre uns considerandos. Imita opinião. E então o treinador do Porto só perguntou, mas qual é a pergunta? Sim. O que eu achei absolutamente genial. O Mário Soares fez isso ao Miguel Lemos. Claro que sim, claro que sim. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas sabem que esta situação pode piorar, porque... As notícias desta semana dizem-nos que em Inglaterra os operadores de televisão estão a negociar com a língua inglesa a possibilidade de os treinadores poderem ser interrogados ou questionados durante o próprio jogo, durante o decorrer do jogo. Ou seja, portanto, ali um repórter ao lado do banco. Ele vai fazer uma substituição, ele tem que explicar porque é que está a fazer aquela substituição. Está certo. Ou se manda, sei lá, mudar a tática de 4-3-5-2 ou 4-4-4-2, porque é que mudou a tática? Isto é uma coisa impensável. Daqui a bocado, portanto, depois a seguir vai aos jogadores. Quer dizer, um jogador vai marcar um penalti. O repórter entra dentro do campo e pergunta: como é que se sente? Está nervoso? Isto é impensável. Isto é o espetáculo, tomar conta do outro espetáculo. O que faz com que uma coisa interessante é que os treinadores de futebol têm que ser cada vez mais técnicos de comunicação. Claro. Absolutamente. Claro. Que se não tiverem capacidade de comunicação, não têm hipótese nenhuma de poder resistir a isto que nós estamos aqui a falar. Aliás, há um artigo que eu recomendo. O Ruben Amorim é um exemplo. Não, mas em geral. Sim. Aliás, há um artigo que eu recomendo do José Manuel Ribeiro, que é o jornalista do Público, que escreveu no dia 10 de fevereiro. Aliás, eu tirei estes dados de lá, desse artigo dele, que eu recomendo, que é um belíssimo artigo, muito engraçado, aliás, que ele quantifica, que diz que os treinadores, em geral, têm 170 intervenções por época, que é brutal. Se isto agora, portanto, for aprovado em Inglaterra, passam a ter 230 comunicações por época. Ou seja, eles são técnicos de comunicação. Claro. Eles têm que ter uma preparação especial para comunicar. E, aliás, ele termina com uma frase muito engraçada. É preciso acrescentar um capítulo inteiro ao DSM-5, que é a lista telefónica dos transtornos psiquiátricos, para se isto for aplicado, portanto, aos treinadores. E é verdade. Quer dizer, isto é impossível. Portanto, como é que eles podem sobreviver a isto? Mas pode ser que agora com a eleição da Federação Portuguesa de Futebol que as coisas mudem, não é? Pois, sim, vai um árbitro ser presidente, em princípio, não é? Um ex-árbitro ser presidente da Federação Portuguesa de Futebol e cessa funções. Não sabemos, as eleições são amanhã, hoje é quinta. As eleições são... Mas há uma coisa engraçada sobre isso. O Rui Santos disse, tanto na CNN, no seu espaço de comentário, que neste momento a eleição do Pedro Proença reforça o lobby dos árbitros que já têm um poder excessivo no futebol português. Tese dele, não é minha, não é? Sim, não, e está à vista, é um poder excessivo contra o Sporting, certamente. O Benfica tem sido... Não, pois, olha o Sporting. Olha o Sporting. Mas cessa funções Fernando Gomes. Mas há também no Comitê Olímpico, não é? Sim, o Fernando Gomes cessa funções, mas no quadro de uma espécie de cadeiras giratórias está-se a preparar para ir para o Comitê Olímpico Português, o que é extraordinário do ponto de vista da movimentação. Portanto, ele que foi uma pessoa que nunca ligou ao futebol olímpico, não é? Nunca ligou. O que é mais extraordinário é que ele sai da Federação por limite de idade, mas pode entrar no Comitê Olímpico que não tem limite de idade. Sim, não deixa de ser irónico. Sim. A prática do desporto é até morrer. Os atletas olímpicos não têm idade. Vejas o caso da Rosa Mota. Aliás, exatamente. Esperemos que esteja bem. Mas houve, aliás, uma denúncia, já agora que estamos nisto. Eu até tenho apreço pelo Fernando Gomes, mas mas acho que ele não devia fazer isto. Não devia, acabou, a limitidade é limitidade. E há uma denúncia que foi feita, não sei porquê, até tinha questão pelo próprio também Rui Santos, que a Federação Portuguesa de Futebol deu apoios a algumas das federações que vão agora votar no Comitê Olímpico. No Comitê Olímpico. Pois. Está certo. E atenção, porque na Federação era uma questão de limitação
dos mandatos, não é? Quer dizer, e ainda houve a tentativa do governo alargar o número de mandatos. Além disso... Não, mas no caso da Federação não é o número de mandatos. Era a idade? É a limitidade. É a limitidade. Eu tinha a ideia que era mais. Não, é limitidade. É 70 anos. Uma coisa que passou... Pode vir para aqui. Então. Pode, completamente. Uma coisa que passou completamente, ou mais ou menos à margem, foi uma ação da polícia para separar uma rixa entre adeptos do Porto. E quem encostou os adeptos do Porto à parede, ninguém se indignou com esse encostanço à parede, não é? Mas não foi no Bem Formoso, não foi no Bem... Não, como não tem no Martim Muniz, não foi. Foi no Dragão. Foi no Dragão, não foi no Bem Formoso. Ok. Deixem-me só aqui dar-vos uma nota antes de avançarmos aqui para outros temas. Deixem-me dar-nos uma nota sobre um debate sobre futebol que eu vejo com regularidade na RTP3, que é um programa que se chama Trio de Ataque. João Goberno, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves, moderados por Manuel Fernandes Silva. É dos primeiros? Não, é dos civilizados, não é? Sim, completamente civilizados, moderado pelo Manuel Fernandes Silva, que sucedeu ao Hugo Gilberto. O Hugo Gilberto foi ele que o inaugurou, e que é um programa que eu recomendo. Não foi o Gilberto que inaugurou, não. Já havia antes. Já havia antes. O Trio de Ataque já tem... Muito antigo. Muito antigo, é dos primeiros. Tinha a ideia que era que o Gilberto foi o primeiro pivô. É dos primeiros. O único ponto que eu gostaria de referir isso, o programa é interessante e tens razão, vê-se bem. Está um bocadinho envelhecido, porque o cenário, enfim, tudo aquilo está um bocado envelhecido. Mas o programa não é mau. Agora, o que eu lamento é o peso do futebol na RTP3. Okay? Quase todos os dias para debates de futebol. Não é? Aquilo é uma espécie de Sport TV 5, ou Sport TV N, pronto. Enfim, acho que a RTP devia repensar a sua programação. A antena da RTP3 tem futebol a mais. Agora, com exceção deste em particular, portanto, que me parece um bom programa. Bom, a banca violou a lei, promoveu um cartel, diz a Autoridade da Concorrência. 11 bancos foram condenados por violarem as regras da concorrência, ao terem partilhado informação sobre os spreads durante 10 anos, em claro prejuízo dos clientes. A multa de 225 milhões prescreveu, diz a relação. A Autoridade da Concorrência deverá recorrer para o Constitucional. Prescreveu? Algum dia alguma multa tua prescreveu? Não. Mas é assim, prescreveu a multa, numa coisa estranhíssima, de umas atitudes que estão provadas, porque tudo isso aconteceu porque um banco chamado Barclays denunciou essa própria atividade, digamos, de cartelização. O que prescreveu foi a multa, mas está em curso um processo cível contra os bancos que esse não prescreveu, não é? Não prescreveram os factos. Foi a multa. Os prazos. Exatamente, é isso. O Luís Marques percebe muito mais disso do que eu, mas basicamente é isso. Mas foi essa a razão. A razão é, os factos estão provados, o que é extraordinário, sendo que o banco que te leva uma coima maior é o Banco do Estado. O maior infrator é o Banco do Estado. Que diz tudo um bocadinho do que é que se passa também na banca em Portugal. Os factos estão provados, só que aparentemente a Autoridade da Concorrência deixou passar os prazos. E, portanto, foi por uma prescrição de prazos. Não formal, não de conteúdo. Agora, a Autoridade da Concorrência acabou por recorrer. Vamos lá ver o que é que resulta do recurso. Bom, mas aos olhos das pessoas... Mas desculpa, mas já não é a primeira vez, portanto, que a Autoridade da Concorrência perde processos destes por razões formais, o que é um bocadinho estranho. Mas do ponto de vista do cidadão, isto não é explicável, não é? É o descrédito. É o descrédito do sistema. Do sistema. Temos uma autoridade para a concorrência. Porque ninguém tem dúvida de que houve cartelização. Não houve, como já aconteceu outros casos. Exatamente. E depois tudo isto misturado com a lentidão da justiça, misturado com os casos sucessivos que existem com os partidos políticos e com deputados à Assembleia da República, com malas ou sem malas,
de Portugal ter caído 9 lugares no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Está ao nível do Botsuana e do Ruanda. Está ao nível do Botsuana e do Ruanda. Pior do que, Mas, pior do que a Costa Rica. E que a Arábia Saudita. E que a Arábia Saudita. Não venham agora com a história da percepção. Se não serve para a segurança, porque é que há de servir para... Aliás, não, mas é que este índice tem a ver com a percepção. Eu sei, é um índice mas de percepção. mas também há... dizer é que também essa o percepção Passos serve... também dizia que havia uma percepção de insegurança há 2 anos e toda a gente veio esmagar o homem a dizer que não é? Exato. Portanto, será verdade? A questão é, estamos prisioneiros de uma cultura da corrupção, como lhe chamou o João Miguel Tavares no público? Os factos ultimamente revelados mostram que sim, que existe uma cultura de corrupção generalizada no sistema. Se é muito grave, isso aí já é um bocado subjetivo. Agora que ela existe. E o caso do Tifurati, aí não há dúvida nenhuma, que mostra, portanto, que há endemicamente no sistema elementos de corrupção que são muito preocupantes. O que eu acho é o seguinte, de facto as pessoas olham para o passar dos anos e todos os governos falam, agora é que é para combater a corrupção, agora é que vai ser. Eu lembro-me quando foi instituído, vocês lembram-se com certeza, que já somos antigos, o Alto Comissário para a Corrupção, lembram-se? Costa Brás. Funcionou, não é? Funcionou, mas depois morreu o resto, não é? Já se fizeram não sei quantas comissões, não sei quantas, enfim. E o que é certo é que as coisas não... É evidente, vamos olhar para as coisas, é evidente acabar com a corrupção de vez, não é? Isso nunca vai acontecer. Lemos não se coloca aí, coloca-se a fiscalização. Uma colega nossa que escreveu que faz parte do ser humano, enfim, não sei se faz parte ou não, mas que de facto é uma doença, não é? E uma doença que se propaga com alguma velocidade, com alguma rapidez, também é verdade. Agora, o que os cidadãos não sentem é que haja de facto uma vontade séria de combater a corrupção na medida do possível e haver medidas sérias sobre isto. Porque, de facto, quer dizer, ninguém acredita que sejam necessários não sei quantos anos, por exemplo, para concluir o chamado processo Sócrates, por exemplo. Porquê é que são tantos anos? Mas porquê é que se fazem nestas situações os chamados megaprocessos? Porquê? Luís, mas também há que distinguir o tipo de situações de corrupção, porque uma coisa é aquela corrupção que é a que resulta da burocratização excessiva do país e da necessidade que muitas vezes as pessoas e as organizações têm de recorrer a mecanismos laterais para resolver os seus problemas, e depois há aquela, como diz o Luís Marques, que é endémica, que é a grande, não é? Sim, portanto, nesse caso, nós podíamos até ir falar de algumas privatizações e algumas situações que foram feitas em Portugal que são completamente surrealistas, não é? Mas não está na hora dos partidos políticos, sobretudo os partidos políticos ao centro da direita e da esquerda, não está na hora de reagirem contra esta cultura, em vez de serem eles próprios a contribuírem muitas vezes para essas... Deixa eu ver uma coisa. O primeiro governo do António Costa criou, não sei se já estava criada, se não, mas acho que foi criada a Unidade da Transparência, né? A Comissão da Transparência, é assim que se chamava, né? Que numa iniciativa louvável de descentralização foi colocada em Coimbra. Vocês lembram tanto? Foi em Coimbra. Sim. Bom, depois verificou-se para que não havia instalações. Depois verificou-se para que as instalações precisavam de obras. Depois as obras demoraram mais tempo. Eu julgo que ainda não está sequer a funcionar, começou a funcionar há um ano. Ou seja, demorou 7 ou 8 anos a funcionar. Portanto, quem é que pode levar a sério qualquer projeto, qualquer ideia política séria de combate à corrupção e este tipo de corrupção ainda por cima, não é? Portanto, com este tipo de iniciativas. Depois a justiça. Depois a justiça leva o tempo que leva. Portanto, está o descrédito do sistema, não é? E a verdade é que a corrupção existe, é endémica no sentido, portanto, que há os elementos objetivos, portanto, da corrupção que começa logo, portanto, pela natureza humana que existe também, como é evidente, não é? E pelo próprio sistema. Quer dizer, o caso do Tutti Frutti é uma demonstração de que o sistema político, tal como existe, a ascensão dentro do sistema depende muito, portanto, dos pequenos favores, portanto, que dão uns aos outros, não é? E dos lugares, portanto, e isso, portanto, é endémico. Se não houver capacidade de atacar, como é que e os partidos, portanto, de
começar pelos partidos, que devem ser os primeiros, portanto, a tomar medidas para que isso não ocorra lá dentro. E depois a própria justiça, portanto, como tudo tem fruto, leva 8 anos, portanto, a ser investigado. Estamos à espera de quê, não é? Exato. Estamos à espera do descrédito. Eu ouvi uma vez uma declaração de um responsável político dizer, em privado, em petit comité, que isto não tem nada que saber, que é primeiro a família, depois os amigos, depois o partido e então o país. E, portanto, havia outra coisa que era para os amigos tudo, para os outros a lei. Exato. Bom, nós estamos a caminhar para os enigmas, os grandes enigmas, e tínhamos aqui 2 pistas, ou presenciais ou as 3 semanas do Donald Trump. Como temos presenciais ainda mais para a frente e também não há grandes... para lá da Comissão Política do Partido Socialista, que deu coisa nenhuma, não é? Sim. E a apresentação da primeira entrevista de Marcos Mendes, se calhar eu sugeria o Trump. Sim. De acordo? Bora lá? Sim. Então tem 3 semanas, ele já fez tudo e o seu contrário, já disse tudo e o seu contrário. Quer comprar a Groenlândia, Gaza, ainda não se lembrou dos Açores. Agora já disse que não quer comprar Gaza, diz que vai controlar e tal, mas não é para comprar. Não é para comprar, porque não é precisa, não precisa de comprar, porque não há lá nada para comprar. Não sei se é para alugar, mas para comprar diz que já não é. Quer fazer do Canadá um Estado federal, um Estado da Federação Americana, arrebentar com o comércio internacional, absolutamente. Oferece asilo a agricultores brancos, se forem perseguidos na África do Sul, não é? Exato. É verdadeiramente extraordinário, não é? E a bordo da Air France, da Air Force One, o Trump assinou numa encenação extraordinária a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América. Exato. E por causa disso, a Associated Press não foi autorizada para entrar na Casa Branca. Aliás, uma porque série... recusa-se a chamar Golfo da América ao Golfo do México. Ao Golfo do México. Aliás, houve já uma série de jornais, os jornais até de maior prestígio e referência nos Estados Unidos, que já não têm sequer, quer dizer, podem entrar na Casa Branca, mas já não têm gabinete. Instalações próprias. Foram-lhes retiradas as instalações para ajudar aqueles jornais e outros meios de comunicação que são, obviamente, próximos e apoiantes de Trump. Claramente ele definiu, portanto, a imprensa amiga e a imprensa inimiga. Está uma separação completa. Não há mas nós não estamos... Mas ele está a transformar a sala oval numa espécie de living lá da casa dele, não é? Sim, agora a última conversa de imprensa do Musk com o filho às cavalitas, não é? É uma coisa única na história É uma coisa única na história do mundo, não é? Há uma fotografia fantástica não sei se se lembram do Candy com o filho. Já em baixo, mas estava no... Pronto, mas isso é diferente. Mas não estava numa conferência de imprensa. Claro, é o presidente que está no seu gabinete e tem o filho isto ali. Portanto, eu lembrei-me logo... Agora, isto é absolutamente inédito. Quer dizer, entra um homem pela sala oval. Ele responde à imprensa com o filho às cavalitas. Digamos que é o filho que acabou de morrer naquele acidente. É verdade. Esse rapaz. É uma forma mas o que é inédita o que é impressionante é o seguinte, imprensa, os dados desta semana de uma sondagem da CBS mostram que o Trump tem uma taxa de aprovação de 53%, o que significa que, do ponto de vista histórico, tanto quanto se é conhecido pelas sondagens já feitas, é o presidente com uma maior taxa de aprovação. O que é extraordinário. O que é extraordinário. O que significa que há ali uma mudança profunda nos Estados Unidos e essa mudança é igual, é extensível àquilo que se está a passar no mundo, porque ele está a mudar o mundo. Vamos lá ser objetivos. E o que se passou entre ontem e hoje é quinta-feira, mas o que passou ontem, com a conversa dele com o Putin sobre a Ucrânia e a forma como ele tratou a Europa, é uma mudança radical nas relações internacionais. Porque não havia Europa, excluiu a Europa, ignorou totalmente a Europa e mandou o secretário de Estado da Defesa dizer para vocês agora amanhã-se para que nós estamos preocupados com a China. Temos mais que fazer. Isto é um pontapé na barriga da Europa. E se a Europa não se organiza e não arranja uma forma de responder a isto, torna-se irrelevante muito rapidamente. Eu vou voltar à minha. Quem vai ganhar com isto são os chineses. Sim. Mas há outra questão que é moral e ética, que é assim, o Trump tornou muito claro que isto é um trade-off, ou seja,
armas, matéria-prima para os telemóveis e tal, os metais raros, as terras raras, e portanto a questão do princípio da defesa da democracia contra uma invasão e tal desapareceu, que é uma coisa que enfim, o Biden usava. Internacional, não é? Também. Sim, pois, também desapareceu. Mas nós estamos a mudar de um mundo baseado em regras para um mundo e baseado em interesses, não é? Sim, exatamente. Tem interesse agora os interesses, não as regras. Isso muda a ordem mundial tal como é. Sim, e muda o paradigma das relações, não é? Sim, porque a Europa e o mundo ocidental pautou-se em primeiro lugar, claro, por interesses, mas também por regras. Valores e regras. Não, regras. Há o direito internacional, e esse direito internacional valores existe, e regras desaparecem com este homem. Isso é que é o facto. Mas este nosso tempo é um tempo de espetáculo, não é? Um tempo de visibilidade pública. Bom, de resto, veja-se o Hamas, quando liberta um refém, o espetáculo que monta... repugnante. Não, isso é extraordinário, é como é que os terroristas aprenderam muito rapidamente a forma de comunicar. Não é? Completamente. E quais são as regras para tanto a sociedade do espetáculo, não é? Como elas fazem daquilo um espetáculo. Um espetáculo, completamente. Portanto, o Trump tem truques mediáticos todos os dias, quer dizer, assinar a mudança do nome do Golfo e por aí fora, são truques todos os dias. Tem as palhinhas de plástico. As palhinhas de plástico, não é? Eu acho fantástico. O presidente totalmente os médios internacionais do país mais poderoso do mundo faz um despacho para acabar com a história das palhinhas de papel que tinha sido para substituir à palhinha de para plástico, voltar ao plástico, porque ele diz que aquilo é chato, porque ele já experimentou. Sim. E aquilo é chato porque derrete então e se forem bebidas quentes, fica mole. Portanto, vamos outra vez voltar ao plástico, como o plástico é que é. Portanto, isto é o presidente dos Estados Unidos. E voltaremos a ele, certamente, não haverá falta de motivo para isso. Os grandes enigmas e outras histórias já a seguir. Os grandes enigmas, hoje, o enigma desta semana é tão grande que é um enigma dos 4, não é? Pacheco Pereira disse na CNN, no programa O Princípio da Incerteza, a propósito da pequena e média corrupção nas organizações partidárias, o seguinte, e vou citar palavra por palavra. Conheci um homem que fazia marquises no concelho ao lado porque não podia fazer no próprio concelho, que chegou a primeiro-ministro. Toda a gente sabia que havia uma série de procedimentos que não eram aceitáveis. Fim de citação. Bem, andámos todos à volta. À volta deste enigma. Quem é o homem das marquises que chegou a primeiro-ministro? Há primeiros ministros e problemas com marquises. Só havia um. Que era o professor Cavaco Silva. Exatamente. Não é? Mas agora ficamos à conclusão que pode haver outro, não é? Porque senão... Não, mas o professor Cavaco Silva não construía marquises. Ele teve um problema com as marquises. Lembram-se dessa história, não é? Porque aparentemente fez umas marquises sem autorização da Câmara. Já não me lembro a história. Primeira página do Expresso. Não esqueçam disso. Mas havia de facto uma ligação de um primeiro-ministro com Marquise, portanto, que era o professor Cavaco. Mas entretanto Marcos foi investigar. Não, e depois foi lendo o artigo, portanto, ele se falou, mas já tinha escrito sobre isto no Público. E ele então no Público é um pouco mais explícito do que aquilo que disse e menos equívoco, não é? Porque ele diz o seguinte. Em relação aos problemas que há no PS e no PSD, portanto, nenhum me surpreende particularmente, porque conheço bem como os partidos funcionam por dentro, e se vou dar exemplos do PSD, e depois dá vários, isso não significa que no PS não seja exatamente a mesma coisa. Insisto, exatamente na mesma, como se verifica no homem que, sendo técnico de um município, fazia marquises para o concelho do lado. E o mesmo homem, portanto é a mesma pessoa, cujo currículo vitae na Assembleia da República é o único que não existe no original, mas em fotocópia, e o único foi rasurado. Ora, portanto, isto tem uma fotografia. Só faltou dizer que fez o exame final ao domingo. Portanto, ele estava a referir-se ao José Sócrates. Na realidade, o que ele devia ter dito na CNN, agora para ser mais explícito, para não haver equívocos, que estava a referir ao Sócrates. Mas assim foi mais interessante porque nos deu aqui para... Sim, exatamente. Andámos uns dias aqui a investigar, não é? Andámos uns dias. Quem será o homem? Quem será
O político chega a primeiro-ministro. Chega a primeiro-ministro. E fomos por exclusão de partes dos outros primeiros ministros. Até estivemos para falar ao Trump, que é uma pessoa dada a essas coisas, que conhece muita gente. Só havia 2 envolvidos em casos com marquises. Está o enigma resolvido. O enigma, neste caso é um enigma embora que no resolvido. caso concreto, a questão, tanto resumir a atividade do Sócrates às marquises é também um bocado limitado, não é? Porque ele não fazia marquises, fazia edifícios. Exatamente. Provavelmente com marquises. Fazia casas, não é? Fazia casas. Fazia casas. Desenhava casas. Tinha um ar naif, uma casa muito naif. Com marquises. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Média, sempre ao domingo, ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.